Olá, pessoas! Eu sou a Joy. Eu sou o Gustavo Rodrigues. E esse é o CT Pipoca. Bom, esse é um programa piloto que a gente vai vir toda semana, se tudo der certo, trazer para vocês diversos temas que rolaram aí nos últimos dias. Principalmente sobre cinema, séries, quadrinhos, cultura geek em geral. Tudo que você já acompanha no site Canaltech e que agora a gente vai trazer para os vídeos. Nessa primeira semana, Narcos. Esse é o primeiro tema que a gente vai abordar. Narcos teve um vídeo especial de praticamente 12 minutos divulgado no Facebook, que é o primeiro episódio da segunda temporada. ¿Usted cree que me puede robar a mí? ¿Qué es lo que sabe usted robar? Puta rata. Além disso, ele teve o trailer que enfoca bastante qual que é o clima desse segundo ano da série. Eu gosto muito de Narcos, não sei o quanto que a Joy gosta. Tanto quanto você. Mas, por exemplo, pra quem gosta de Tropa de Elite e ainda não assistiu Narcos, é um pecado isso. Porque a narrativa de Tropa de Elite está em Narcos. Você vê ali o personagem na narração, citando os fatos, citando os personagens, e vai naquele desenrolar, com a violência que merece. Porque sangue, sem algo tão criminoso quanto todos os trabalhos do Pablo Escobar, seria impossível. Concorda, Joy? Totalmente. E eu sou suspeita, porque Wagner Moura, né, gente? Aquele Muito bigodinho. amor, Brasil. Não, e eu acho o máximo porque ele consegue ser tão ruim, né, no papel, consegue mostrar tanto o personagem, tanto fardado, né, aquela força do Capitão Nascimento. E no Narcos, quem não viu ainda, gente, de moletom, barriguinha de chope, ele consegue ser tão... você olha pra ele e você fica com medo dele. E é só ameaça simples, né? Tipo, conheço sua família, sabe? Sua família trabalha... Sim, você mora. Sua mãe trabalha ali, sabe? Eu conheço sua irmã melhorou daquele problema de saúde, né? Essa atuação do Wagner Moura... É incrível. É muito boa. Ele merece os elogios que recebeu, e não é por acaso que Narcos concorre a alguns Emmy esse ano. Uma coisa que eu espero muito é que eles mantenham o mesmo nível de violência, porque agora a caçada ao Pablo Escobar é ainda maior, e não tem como você colocar tanto exército, tantas pessoas atrás de criminosos... E dá tudo certo. Agora é o ápice do que a gente viu até agora do Pablo Escobar no Narcos. Mantendo o tema de Netflix, Stranger Things. Boa. Também tá aquela expectativa. Acabou, né? Acabou agora. Lançou faz pouquíssimo tempo, foi um super sucesso, acho que muito mais do que o esperado, na verdade, por todo mundo. É surpreendente. E pegou aquela coisa da nostalgia, quem não viu também gosta, anos 80, assista que vale a pena. E mal acabou, o povo já quer saber da segunda temporada, né? Tudo que os Duffer Brothers, os criadores da série, falam em qualquer entrevista já vira teoria ou vira burburinho na internet, porque, como a gente disse, a gente não esperava um sucesso tão grande por uma série que não tinha fãs, surgiu do nada, e agora faz um enorme sucesso. As crianças fazem enorme sucesso por tudo demais. que elas fazem, e cada vez mais se espera que essa segunda temporada agrade tanto quanto a primeira. Você falou das crianças, eu lembrei que o que estão falando muito é aquela questão da cronologia, né? Porque as crianças estão crescendo muito rápido, dá pra ver entrevistas agora que elas já mudaram. Por exemplo, eles vão crescer tanto na série quanto na vida real. Eles têm que fazer esse pulo temporal de 1 ano, muito parecido com o que eles fizeram com Harry Potter. Harry Potter a gente acompanhava um pouco mais os personagens porque a gente acompanhava pelo ano letivo. Enquanto a primeira temporada de Stranger Things tem praticamente 7 dias, todos os eventos, eles agora precisam fazer esse pulo de 1 ano para poder voltar para os personagens, para poder ter nexo o quanto eles evoluíram fisicamente e até por causa da voz. O Dustin, que é o personagem que não tem os dentes, Queridinho a voz da dele galera. já mudou muito, então eles não conseguem fazer isso, nem com os efeitos especiais para a voz, alterar a voz dele ficar perfeita com a alteração que ele já tem. Então, esse é um dos problemas para a segunda temporada que eles vão trazer. Fazer esse pulo temporal, que também traz referências. Enquanto a primeira temporada era de 83, esse pulo temporal traz para 84. 84 tem Caça-Fantasmas, que pode ser uma ótima alta, referência. Né? Trouxeram de volta agora com a nova versão, né? Não foi muito bem recebido, mas é como um tema que tá ali. Sim, Tá? 84 é o clássico, faz sentido eles gostarem, até mantém o clima de coisas que Eles vão crescer, né? Faz sentido para eles, faz sentido para a época, então é esperado que novas referências à época sejam colocadas enquanto eles evoluem. Uma coisa que eu não entendi ainda foi a comoção do público com a Bárbara. Gente, aproveitando a deixa, explica pra gente nos comentários quem é do clã da Bárbara, apaixonado por ela.
explica pra gente. Tô falando que eu não gostei dela. Gostei, né, tadinha. Mas, gente, a menina passou e ficou sendo super questionado, que ninguém ligou pra ela. Ela tem o ciclo dela, né? Ela tá lá, ela é a pessoa que entende que as coisas estão saindo fora do normal, que a Nancy tá mudando, tá fazendo coisas que ela não costuma fazer, morre. Esse é o ciclo dela. O problema é que não há nenhuma menção de preocupação com o sumiço dela que não seja a Nancy. Diferente do que aconteceu com o Will, que comoveu A a cidade, cidade parou. A cidade ficou louca, a criança sumiu, todo mundo, teve boneco de Will morto, teve tudo. Mas a Bárbara, quem se importou com a Bárbara? Ninguém se importou com a Bárbara. E isso fez com que os Duffer Brothers agora falassem que segunda temporada a gente vai fazer justiça à personagem. Agora como? Uma mençãozinha básica, né? Só pra Tipo, não falar que não lembrou talvez dela, mostrar os pais tristes, não tem muito o né? que Nem os fazer. pais, gente, ninguém apareceu. Porque ainda tem esse pulo temporal de um ano, então ela não merece nem missa de sétimo dia. Não tem como fazer missa de sétimo dia, é muito tempo depois. Ai, que trágico. Tá. Vamos mudar de assunto, que ele tá muito coração gelado, vai, gente. O assunto também não é muito animador, né? Afinal, chamados. Chamados, agora com S, né? Nada de chamado 2, chamados. Chamou bastante a atenção da gente aqui a essa nova atualização do chamado, porque eles mudam a tecnologia. Enquanto antes era uma fita cassete que passava a maldição da Samara, dessa vez é por e-mail. Só que aí fica aquela questão, essa atualização é um pouco falha, né? Porque é um e-mail escrito "me assista" com autor desconhecido. Vi você, fotos suas na balada, né? Famosa versão do fotos suas na balada. Quem abriria isso? Não faz sentido nenhum. Ok, mas isso é muito importante nos filmes de terror, porque a maioria dos filmes de terror tem como público-alvo os jovens. Então você tem que ter uma linguagem mais próxima dele. Não adiantaria ter fita cassete. Que jovem sabe mais ou menos o que é fita cassete hoje em dia? Nem Blockbuster existe direito. Como vai ficar essa linguagem? E isso é algo que acontece muito com os filmes de terror. Existe, por exemplo, Amizade Desfeita, que é um filme que se passa o tempo inteiro a câmera no notebook. Aquele do Skype, né? Que rola o vídeo da morte. Morre uma das meninas da galera e depois de um ano eles fazem lá uma reunião por Skype e aí pá, Surpresa. Surpresa, né? Parece que a pessoa não está tão morta assim. E o filme inteiro é aquela imagem do notebook e nada mais do que isso, é focado naquela forma. Se você assiste no cinema, fica desconexo. Porque você não tem uma imagem de notebook gigante na sua casa, você tem aquela coisa pequenininha. Então é um filme que faz mais sentido quando você assiste em casa. Você entra mais, né? Você pega um pouquinho mais na história, né? Fica mais fácil. E tem outros filmes de terror que fazem essa atualização, por exemplo... Não só de terror, na verdade. A gente tá citando especificamente terror porque saiu esse trailer novo agora dos Chamados. Então a gente tá focando no terror, mas muitos filmes, na verdade. Né? Pânico, que é um clássico. Praticamente é realmente um clássico. E no Chamados, na verdade, teve essa atualização, mas continua o telefone. É, o telefone. Atenção no telefone. São dois jovens, os protagonistas, mas eles têm um telefone mega antigo, totalmente antiquado. Por quê? A gente entende que a sonorização é muito boa. É muito mais assustador, né, o telefone tocar. Sei lá, qual seria o toque do celular da pessoa? A pessoa tá com uma música animada, não rola. Samara, Samara me chamando. Não seria isso. Então, o toque do telefone é muito importante. Mas essa atualização é necessária, tanto para fazer uma linguagem com os jovens, quanto para fazer coerência com a época. Outra parte do CT Pipoca que a gente vai trazer para vocês são dicas. Para quem quiser assistir um filme novo, um seriado, ler alguma coisa diferente, a gente vai trazer dicas pessoais nossas para vocês. Você começa com a sua hoje, Gustavo? Vamos lá, então. Caco, licença. Y, O Último Homem. Essa é uma HQ que eu gosto bastante, ela é de 2001, mas ela é bem recente em termos de narrativa, em termos de história. Y, O Último Homem conta a história de Yorick, que ele é o último homem que sobrevive após digamos que uma epidemia em todo o globo terrestre. O que é engraçado dela? Por mais que o Yorick seja o único sobrevivente humano, o foco não é só nele, e mais em como o planeta sobrevive apenas com um homem a partir disso. Como que a humanidade vai sobreviver? Como fica a visão das mulheres agora para isso? Yorick quer repopular? Essa é a visão dele, de ser o salvador da Terra? O roteirista, o Brian K. Vaughan, ele se preocupa muito em dar dados bem específicos de coisas que existem na vida real
e especificar como que isso impacta. Por exemplo, ele usa o exército de Israel, que é o exército que tem muitas mulheres, como algo importante para a trama. Afinal, como que esse exército agora quer, por exemplo, dominar o mundo ou quer salvar Yorick? Como que ficam as coisas? São cerca de 10 edições, essa daqui foi quando a Panini publicou. Ela não é muito grande, tem 80 páginas, são 10 edições, então você consegue ler isso rapidamente até, por mais que tenha um conteúdo um pouco denso, mas ela é bem interessante, ela é bem bonita, a Pia Guerra, que é uma desenhista, fez um trabalho muito bom, e ela tem um único problema. Ela é muito difícil de encontrar caso você não leia digitalmente. Se você lê digitalmente, ok. Se você gosta do material físico, como eu gosto bastante, isso é um pouquinho mais complicado. Então você vai ter que ir em lojas mais especializadas para encontrar. Felizmente, a Panini Comics ela tem feito um material novo da HQ com capa dura, que é um pouco diferente dessa daqui, que é uma capa mais frágil. Então, para quem tem interesse em quadrinhos e gosta de um quadrinho muito bem escrito, Y, o Último Homem é uma ótima indicação e vale muito a leitura. Mas e você, Joy? Qual é a sua dica? A minha é mais acessível, né? Não é nada tão difícil assim. Na verdade, vamos voltar pra Netflix. É que essa merece ser comentada, né, gente? Faz 2 semanas, mais ou menos, que lançou. Sim. The Get Down. É uma série, são só 6 episódios. Eles dividiram, na verdade, a primeira temporada em 2 fases, né? É uma novidade da Netflix. Então são 6 episódios, são compridinhos. O primeiro é maiorzinho, 1h30. Mas vale a pena assistir. É sobre o hip hop, mas não é só quem gosta de hip hop que vai curtir, porque é tudo muito bonito. Foi o maior investimento que a Netflix fez numa série, 120 milhões, se eu não me engano, né? É a série mais cara deles e é muito interessante. Se passa lá no Bronx, dos anos 70, finalzinho dos anos 70. Tem alguns personagens que eles pegaram da vida real, que auxiliaram, inclusive, a fazer a trama toda, que são os DJs da época. É muito legal, vale a pena. E tem um detalhe, musical. Todo mundo fala, nossa, musical, eu não gosto de musical. Eu odeio musical. 2, a gente odeia musical. Mas eu adorei Get Down. Não é aquela coisa forçada, sabe? Estou aqui, passou um pato, vou fazer uma música. Não, faz todo sentido dentro da história. As músicas fazem sentido, as músicas são boas, porque eles As músicas originais, eles tiveram um puta de um trabalho pra fazer as músicas originais e são realmente muito boas. Se você não prestar atenção, você fala, eu conheço a música de algum lugar, mas não. Óbvio que tem músicas que são da época, mas tem muita música original e que, se você não prestar atenção, você acha que é uma música que você já conhecia de outro lugar. Vale a pena. 6 episódios dá pra assistir de boa no final de semana. Quem tiver aí quiser ficar tranquilinho em casa, rapidinho. Fica a dica. Bom, pessoal, por hoje é só. Final do primeiro CT Pipoca. Deixa pra gente nos comentários o que vocês querem ver nos próximos programas. A gente vai dar uma olhadinha com muito carinho. E agora, decretamos o fim. Sexta-feira, acabou, cerveja. Bora? Agora é a gente, hein? Aproveitar. Acabou, galera. Até a próxima, Até mais. pessoal. Tchau, tchau.